fogo de artifício em locais que estejam credenciados, que estejam selo do próprio Corpo de Bombeiros, então o pessoal dá a entrada, então a gente vê que aquele local está cadastrado, porque tem muita gente que ainda faz as bombas caseiras, né? Então faz a bomba caseira, gosta de fazer e isso não é interessante, não é certificado. Os locais certificados são os locais que o Corpo de Bombeiros faz alguma vistoria previamente e garante aquilo ali? Isso, positivo. O Corpo de Bombeiros faz a vistoria no local. Então, os próprios comerciantes procuram o Corpo de Bombeiros para ter essa credibilidade. Então, nos procura, a gente vai, faz certificado e sempre tem o selo lá, o certificado do Corpo de Bombeiros, para que qualquer tipo de comércio, principalmente na parte de fogo de artifício, esteja lá o certificado do Corpo de Bombeiros. Então, é interessante ver isso aí. Então, se for comprar fogo, já comprar num lugar certificado, já é um bom caminho para minimizar esses riscos. Isso, já é um bom caminho. Já tem locais que são tradicionais, né? Aqui em Campina Grande. Então é interessante procurar esses locais, não fazer uso de fogo de artifício artesanal, né? Então tem que ter esse cuidado. Quando for dar um fogo de artifício para uma criança, tá acompanhando, ver realmente a recomendação da idade. A gente às vezes quer acelerar o processo, né? Pegar uma criança menor, não, o meu menino aqui, ele é desenrolado, pode deixar ele. Então é aí que ocasiona os acidentes, né? Infelizmente. É aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. E em soltar também, local de soltar esses fogos, né? De artifício, né? Então tem que ter cuidado. A gente é sempre alerta também, perto de hospitais, por questão da zoada mesmo, né? Do barulho. Hoje em dia a gente tem uma sensibilidade também com o público que... os autistas, a gente sabe que eles têm uma sensibilidade maior, então a gente tem que ter esse cuidado, né? Os animais também. Então tem que ter só essa sensibilidade e não soltar fogos em todo canto, todo tipo de fogos. E a gente tem uma situação de fogos em locais onde tem muita vegetação. Então o pessoal vai lá, coloca fogos, fogueira, né? O pessoal, a gente principalmente porque nesse período agora é mais em sítios, né? Que a gente isso, exatamente. Fogueira, mais na zona rural, então exatamente. Tem que aumentar esse número. Exatamente. A gente sabe que é tradição, né? Essa questão da fogueira. Infelizmente, hoje em dia a gente tem que fazer esse controle desse uso da fogueira, não pode. A gente sabe que é tradicional, algumas pessoas vão fazer em sítio, mas quando fizer, limpar do lado ali para que não ocasione um incêndio florestal, né? Um incêndio em vegetação. Ter cuidado também com fogueiras muito altas. A gente faz aquelas fogueiras bem altas, aí de repente tem algum fio próximo. Isso. É interessante ficar atento. Fio próximo, o pessoal ainda brinca muito daquela situação de pular fogueira. A gente ainda atende esse tipo de ocorrência, né? Mas tem que ter esse cuidado, tem que ter essa sensibilidade. Então, ocorrência de pessoas, não, eu fui jogar um álcool na fogueira porque tava baixando. Eu fui jogar, meu menino pegou e jogou o pacote de bomba dentro da fogueira. Então, são essas coisas que acontecem, né? Então, infelizmente acontece, mas a gente está aqui para tratar das prevenções, né? Major, além da questão da altura da fogueira, qual a distância recomendada, né, para o pessoal que vai fazer aí na zona rural, de locais como a própria casa, um veículo, né? A distância recomendada ali também vegetação, né? Precisa manter essa distância. Qual a distância recomendada? Isso, a gente não tem uma distância padrão, porque tudo depende do local, da vegetação, do relevo, do vento, por exemplo, né? Então, se você está vendo que o vento está predominante, está indo para um local de uma casa, está predominante e ir para um hospital, por exemplo, então não faça naquele local. Então tem que ter esse cuidado, fazer o aceiro, como eu falei direitinho, o aceiro é retirar, né, a vegetação do lado, para que não ocasione um incêndio florestal, um incêndio ambiental naquele local. Eu queria colocar duas questões. A primeira delas é como é que é a classificação para compatibilização entre fogos de artifício e idade de quem vai manuseá-los? Pronto, essa pergunta foi boa. A gente tem alguns fogos de artifício que já vem a idade, então tem lá 3 anos mais, 5 anos mais, 10 anos mais. E é isso que eu estava comentando aqui no começo, que às vezes o pai diz, não, meu filho já tá desenrolado. Ele tem 3 anos, mas aqui é muito esperto, eu tô com ele aqui. E o interessante é, mesmo que o filho tenha 10 anos, sei lá, 12 anos, 10 anos, 8 anos, mas que os pais acompanhem. É a mesma coisa da água, quando a gente fala da natação. Não, meu filho já sabe nadar. Ele sabe nadar, mas é bom que tenha alguém do lado, né?
a gente diz na natação, nos afogamentos, quem morre de afogamento é quem sabe nadar, porque quem não sabe nadar nem entra na água, né? Exatamente. Então a mesma coisa a gente usa para a questão dos fogos de artifício. Sabe manusear, o menino já, não, ano passado ele já manuseou, passou um ano sem manusear, né? Então a gente não sabe a qualidade, pode ser que aquela qualidade daquele fogo de artifício não seja tão interessante. Outra coisa que eu lembrei aqui, muitas vezes a gente guarda os fogos do ano passado porque não gastou, né? E esse fogo de artifício, ele tem uma validade e também o local de acondicionamento, né? Às vezes ele tem uma validade se for acondicionado de uma maneira correta. Então a gente às vezes guarda em qualquer local e aí ele perde a validade, ele furou um pouquinho ali, tem aquele chuveirinho, a gente tem acidente muito com aquele chuveirinho, né? Porque ele desgasta, o pessoal vai lá, acende. Já teve algumas ocorrências até inusitadas, o pessoal acender no local errado. Então, ter esse cuidado com a idade da criança, mas sempre estar com os pais acompanhando ali do lado. É o mais interessante. Os fogos que não têm estampido merecem algum cuidado adicional no manuseio? Os fogos que não têm estampido, o interessante é que sempre seja condicionado ao uso de um adulto ali do lado, né? Então, sempre está um adulto do lado. Ele é complicado o manuseio dele por crianças. A gente sempre pede que um adulto esteja do lado, que ele tenha cuidado, que ele saiba onde fazer esse uso dos fogos, onde também não tiver muita gente. Então, infelizmente, em aglomerações, muita gente vai lá e solta os fogos, né? A gente vê isso tanto na parte do São João, como em situações comemorativas, né? Como jogos de futebol, em estádio de futebol. Então, tem que ter esse cuidado também. E aí, Major,